Olá, nós somos o Ministério Jesus na Mente e nós queremos levar mais uma palavra de Deus para vocês. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Abra sua Bíblia. Eu sei que os verdadeiros de Deus eles vão conferir as escrituras. Eu sei que eu não preciso ficar aqui apelando e pedindo para que você abra a Bíblia, porque eu sei que quem é de Deus vai ser como os bereanos, conforme Atos 17, ou seja, vão abrir as escrituras para conferir tudo o que nós falamos. Então, se você tem uma Bíblia, abre e confira Eclesiastes capítulo 10, a partir do versículo 1. Uma palavra que você não tem entendido, você pode também acessar o nosso canal no YouTube. Nós temos mais de 400 pregações, quase 500 pregações, para que você possa tirar suas dúvidas. Nosso canal é Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Então é só você acessar, se inscrever e você vai ter acesso à palavra de Deus. Então vamos ler essa palavra, Eclesiastes, capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Eu vou reler para que você possa entender. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, estultícia é a mesma coisa que tolice, que burrice. Estultícia é tolice, é burrice. Então perceba, meus irmãos, que Deus ele disse que como uma pequena mosca morta pode inutilizar um unguento do perfumador, assim, um pouco de estultícia vai poder acabar destruindo uma pessoa, ainda que ela seja sábia e cheia de honra. O que essa palavra quer dizer? Eu vou tentar explicar para que você possa entender que Deus está ensinando por meio dessa palavra. Para quem não sabe, um unguento, ele era como se fosse um perfume. Só que ele era um perfume que ele era como óleo, vamos dizer assim. Era um perfume que as pessoas usavam. E assim como uma mosca morta, um pequeno animal morto, pode inutilizar um perfume, assim também, um pouco de burrice vai poder destruir aquele que é sábio. Meus amigos, Deus ele ensinou que um pouco de fermento levado a toda a massa. Muitos de vocês de fato são pessoas que têm sabedoria, muitos de vocês de fato são pessoas que têm buscado servir a Deus, mas ainda têm sustentado em seu coração muitos pecados. Ainda têm sustentado em seus corações alguns pecados. É claro que nós falhamos em muitos pontos, mas a grande realidade é que o servo de Deus, ele está buscando continuamente melhorar, ele está buscando continuamente vencer o pecado pela fé em Jesus Cristo, porque Deus ele ensinou em Romanos, capítulo 8, que pelo Espírito nós podemos vencer a carne, e somente vencendo a carne é que nós podemos herdar o reino de Deus. Mas se vocês têm sustentado, ainda que seja um pouco de estultícia e de pecado em seus corações, tenho certeza que vocês perecerão. Para você que sabe que é errado ficar fofocando, mas ainda assim continua sustentando isso na sua vida, por mais que leia a Bíblia, por mais que ore, por mais que ajude os pobres, não interessa. Esse pecado vai te levar à ruína. Esse pecado vai te levar à ruína. Se você não buscar se afastar, se você não buscar se arrepender verdadeiramente, se você não buscar praticar a palavra de Deus, você certamente perecerá. Se você tem vivido com uma raiz de amargura em seu coração, tem mágoa de alguém em seu coração, isso vai te matar. Se você tem tido algum tipo de pensamento maligno contra o seu próximo, isso vai te matar. Se você
tem vivido uma vida miserável, tem sido escravo da imoralidade, conversando com pessoas que você sabe que só te levam ao mal, só falam besteiras, isso vai te matar caso você não se afaste disso, caso você não comece a evitar esse pecado. Meus amigos, não adianta, se vocês não lutam a cada dia para vencer os pecados de vossos corações, vocês perecerão. Jesus, ele avisou, está em 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano. Depois vocês confiram na Bíblia de vocês, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver um pouco de fermento levado a toda a massa. Jesus também falou isso. O que isso quer dizer? Um pouco de pecado que você alimenta na sua vida, isso pode te matar. Se você alimenta o ódio no seu coração, isso vai te matar, meu amigo. Se você alimenta a fofoca, se você alimenta a vaidade no seu coração, isso vai te matar. Porém, a grande realidade é que muitos de vocês têm vivido com pecado em seus corações, mas não lutam contra eles. Não leem a Bíblia, não se esforçam para melhorar. O servo de Deus, ele certamente, ele vive em santidade, mas nós também tropeçamos em muitos pontos. Mas a grande diferença do servo de Deus e do servo do diabo é que o servo de Deus, quando ele lê a Bíblia, a palavra corta o coração dele, faz ele discernir o bem e o mal na vida dele. E aí ele vê que ele está errando em algum ponto. O servo de Deus, ele fala: opa, tem que melhorar nisso. Ele reconhece que tem que melhorar, busca mudar. E Cristo o ajuda justamente por isso, porque ele se afasta do pecado. Se ele lê a Bíblia, ele vê que tem sido uma pessoa fofoqueira, ele vai enxergar isso e vai falar: eu tenho que me moldar conforme a Escritura. Ele vai se afastar do pecado. Ele vai se afastar de cada pessoa que o leva a fofocar. Ele vai se afastar de tudo que o leva à fofoca. O servo de Deus, ele lê a Bíblia, ele vê que ele tem guardado mágoa no coração dele, ressentimento. Ele vai olhar, ele vai falar: eu preciso vencer esse pecado. Eu não posso pecar porque Deus, ele avisou que ele é santo e eu devo ser santo como ele é santo. Ele avisou que um pouco diferente é levado da massa. Então eu devo tirar essa mágoa do meu coração. Ele vai lá e perdoa o seu próximo. E muitos de vocês não têm feito isso, meus amigos. Vocês não têm se moldado conforme a palavra de Deus. Se vocês não buscam se moldar conforme o Evangelho, se vocês leem a Bíblia somente por ler, sem buscar se moldar conforme o que ela diz, se vocês leem e não praticam, tenham certeza que a desgraça vai vir sobre vocês. De nada adianta você ler e não praticar. Deus, ele avisou que aquele que ouve a palavra, somente ouve, ele não é por isso mesmo justificado. Está em Romanos capítulo 2, se eu não me engano. Ele não está por si só justificado, mas aquele que ouve e pratica, esse sim estará firme na rocha firme. Mateus 7. Leia Mateus 7. Jesus avisou: onde vocês têm construído a casa de vocês sobre a areia. O que isso quer dizer? Vocês edificam uma fé morta. Você envia uma fé morta. Vocês ouvem a palavra de Deus, mas vocês não colocam em prática. Vocês têm ouvido o Evangelho, mas vocês não praticam o Evangelho. Você ouve que tem que ajudar o necessitado, mas você não ajuda o necessitado. Você ouve que deve se afastar das más companhias, mas você não se afasta das más companhias. Você ouve que você deve abandonar a imoralidade, a mentira, a fofoca, a vaidade, mas você não se afasta. Para onde você acha que você vai? Claro que você vai para o inferno. E você ainda vai sofrer uma condenação muito maior do que qualquer outra pessoa, porque Deus, ele avisou em Mateus que você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas você não muda. E aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, esse será castigado com muitos açoites no inferno. Você precisa ter consciência que o inferno, ele vai ser dividido em alguns tipos de condenação. O que isso quer dizer? Não são todos que vão padecer o mesmo tipo de mesmo sofrimento. Claro que qualquer nível de sofrimento do inferno vai ser horrível. Tenha certeza disso. É algo inimaginável, incomparável a qualquer tortura e barbaridade dessa terra. Porém, para você que tem ouvido o Evangelho, que tem a oportunidade de mudar e não muda, a condenação será muito pior. Deus, ele avisou que será muito pior até que Sodoma e Gomorra. Você lembra de Sodoma e Gomorra, as duas cidades em que Deus enviou fogo e enxofre para consumir elas? Sua condenação será ainda pior.
do que a delas. Porque você ouve a palavra, tem a oportunidade de mudar, mas você não muda. Você permanece vivendo no pecado. Você ainda acalenta pecado no seu coração. Por isso, você continua servindo ao diabo. Por isso você vai perecer muito em breve. Imagina, se aquele castigo de Sodoma e Gomorra já foi horrível. Imagine só o que será para ti. Pense, você está na sua casa e começar a chover fogo e enxofre. E você começar a ser consumido pelo fogo. E ele não se apaga. E o enxofre, que é um gás muito tóxico, você não vai conseguir respirar diante daquela grande quantidade de enxofre. Isso já por si só seria horrível. Mas Deus ele ainda vai aumentar a sua condenação, porque você ouve a palavra e não pratica. Então perceba, meu amigo, que ainda que você acalente um pequeno pecado em seu coração, você perecerá. Lembre-se que diante de Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. Isso é coisa do diabo, que o diabo inventou para que você justificasse si mesmo pelos seus pecados. As pessoas elas acham, eu vou contar só uma mentirinha no telefone, não tem problema. Meu amigo, todo aquele que mente é filho do diabo. Não interessa se você considera a sua mentira pequena, se você considera a sua mentira grande. Toda mentira vai te levar ao inferno. Todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não adianta você dizer, eu vou falar só uma fofoquinha, Deus me perdoa. Só uma fofoquinha, não tem problema, todo mundo fofoca. É isso que o diabo sussurra em sua mente, para que você possa se afastar de Deus. Mas ainda que você tenha alimentado um pecado que você considere pequeno em sua vida, isso vai te destruir, isso vai te matar. Por meio de uma brecha que você dá ao diabo, ele entra em sua vida e vai a destruindo completamente, até que tenha destruído ela por todo, e você esteja no inferno sem mais esperança de nada por toda a eternidade. Meu amigo, comece a repensar a sua fé. Efésios 4 ensina: não deis brechas ao diabo. De você ter dado brechas ao diabo, não tem lutado contra o pecado, não tem lido a Bíblia. Você lê a Bíblia, mas você não pratica. Você alimenta ainda pecado em seu coração. Você alimenta ainda aquilo que é errado em seu coração. Por isso, você vai perecer diante de Deus. Tome consciência dos seus pecados, meu amigo. Você sabe que você tem vivido conforme aquilo que é errado. Pecado não é só matar, roubar, prostituir. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Leia Gálatas 5. Imoralidade sexual. Lascívia, o que é lascívia? Para você que se veste de forma sensual, para querer atrair olhares de outras pessoas, você vai ser destruído, você não vai herdar o reino. Fofocas, ódio, ressentimento, feitiçaria, idolatria. Meu amigo, idolatria. Muitos de vocês acham, idolatria é só idolatrar a imagem. Mas eu não tenho imagem na minha casa, eu não me prostro diante de santo, eu não oro para santo. Eu não sou um idólatra. Mentira. Idolatria é o que você coloca na frente de Deus. Muitos de vocês têm colocado trabalho na frente de Deus, têm colocado escola na frente de Deus, têm colocado família na frente de Deus. Por isso vocês perecem. Entendam que Deus ele é um Deus ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém. Vocês são idólatras. Vocês dizem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu trabalho muito. Mas tem tempo para tirar foto e postar de 5 em 5 minutos nas redes sociais. Sempre tem tempo de fofocar, sempre tem tempo para WhatsApp, sempre tem tempo para besteira, mas nunca tem tempo de ler a Bíblia. Deus vai te destruir, meu amigo. Você está sendo idólatra. É bom que você tire esse sentimento do seu coração enquanto você pode, porque assim como uma mosca morta, ela faz que se perca um perfume por causa do mau cheiro, assim o seu pecado vai fazer com que você seja levado ao inferno. Meu amigo, pare de se enganar. O salário do pecado ele é a morte. Não é só a morte nessa terra, a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Deus te alerta a cada dia, mas você não quer mudar. Tire esse pecado do seu coração antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Todo pecado que você alimenta no seu coração, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Se você acha que Deus não vê esse pecado que você tem alimentado no seu coração, essas fantasias que você tem alimentado em sua mente,
esses pensamentos imorais que você tem alimentado em sua mente. Deus, ele vê. Salmo 139, Deus, ele soma os corações. Deus, ele vai julgar cada um conforme os intentos do seu coração. Os intentos do seu coração têm sido enriquecer. Os pensamentos do coração são imoralidade, fofoca, ódio. É isso que tem no seu coração. Tenha certeza que Deus, ele vai te cobrar muito caro, muito em breve. Perceba que por mais que você seja uma pessoa sábia, que tenha honra, algum tipo de honra diante de Deus e diante dos homens, se você acalenta um pouco de estutícia, um pouco de pecado, um pouco de burrice em seu coração, você vai se perder completamente. Você vai se perder completamente. Completamente. A palavra é muito clara. Você sabe que você tem que dar a Bíblia. Você sabe que o que você está fazendo é errado. Deus tem te dado sabedoria, tem tido misericórdia de ti. Você conhece a palavra, você prega o evangelho, você ora, mas você ainda tem acalentado o pecado em seu coração. Você vai se perder, meu amigo. Não interessa qual seja o pecado que você tenha acalentado, isso vai te levar à morte. Enquanto você não lutar contra esse pecado, você vai continuar acumulando mais e mais ira diante de Deus. Aquele que comete um pecado, aquele que alimenta um pecado, ele é culpado de quebrar toda a lei, toda a palavra. Mas veio a graça de Cristo para que hoje você pudesse se arrepender, para que hoje você pudesse sair dessa vida miserável. Meu amigo, pare de se enganar acreditando nesse pecado no seu coração. Você sabe que isso é errado, você sabe que isso tem te trazido à morte. Então pare. Se o que tem te levado ao inferno é a fofoca, afaste da fofoca. Você tem postado foto sensual nas redes sociais, foto carnal. Saia disso. Afaste disso antes seja tarde. Porque assim como a mosca faz alarmar o cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso sabedoria em honra uma pouca de estutícia. Então afaste os pecados. Leia a Bíblia. Santifique-se, ou você perecerá. Guarde isso em seu coração. Então é isso, espero que você tenha entendido essa palavra. Fique na paz e que Deus te abençoe.